Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários. Como você falou, eu era publicitária. Minha primeira formação é em publicidade e propaganda. Eu tinha uma agência de médio porte lá no Espírito Santo. E como todo mundo da área de comunicação, às vezes a gente tinha os prazos muito curtinhos. Então, a gente ficava até 3 horas da manhã na agência para bater os prazos, para entregar o material. E sempre tinha muita comida e bebida envolvida. A gente usava a comida para aliviar o estresse. Eu, principalmente, estava estressada, comia para aliviar o estresse. Estava triste, comia para ficar alegre. Estava feliz, comia para comemorar. Então, a comida sempre foi um refúgio para mim. E, naquela época, eu estava 25 quilos, mais ou menos, acima do meu peso. E aí, eu subia um vãozinho de escada, ficava ofegante, passava mal. Aí, comecei a ter arritmia cardíaca. E meu ex-esposo, na época, falou, vamos num cardiologista, né? Fui no cardiologista, aí o médico me deu um puxão de orelha, brigou comigo, falou assim, ó, você tem 31 anos, tá parecendo que tem 50. Não é 50 de hoje em dia, não, é 50 daquela época, né? E você tem que mudar de estilo de vida agora, que senão você vai comprometer toda a sua vida, vai morrer cedo. Vou resumir o que ele falou, né? E ele me deu um susto, um choque de realidade naquela época, né? E aí eu me comprometi, falei, vou fazer direitinho por 3 meses. E ele me indicou, quero que você vá numa nutricionista, quero que você faça atividade com preparador físico, pelo menos 5 vezes na semana, né? Não é fingir que está treinando na academia, é treinar direitinho. E eu me comprometi em fazer durante 3 meses aquilo que ele me propôs. No primeiro mês eu perdi 6 quilos, nos outros 2 meses eu perdi todo o excesso de peso que eu tinha, né? Mas não foi só perder o peso, eu ganhei mais saúde, aí eu comecei a ver que eu não precisava de comer nem de beber para eu ficar alegre. Eu vi que existem outros caminhos, né, que não sejam só a comida e a bebida para eu socializar, para eu me divertir e que traziam saúde para mim, não tiravam a minha saúde, né? E aí eu apaixonei. Aí eu falei bem assim, eu até brinco que eu falo que eu sou muito 8 ou 80, né? Então eu saí da vida de gordinha, que comia tudo, bebia tudo, para uma vida de levar marmita para festa. Levar ovinho para festa, que também não é saudável, né? Nenhum dos dois extremos. E aí, naquela época, a gente começa a fazer amizade em academia, aí a gente entra naquela outra bolha de que tá todo mundo cuidando do corpo, cuidando da alimentação, e eu conheci um pessoal que fazia preparação para campeonato junto com o Coach Bueno, que era um brasileiro que residia em Miami. E esse Coach Bueno, vendo as amizades comuns, me convidou para ser parte do time dele. Né? Aí eu já estava mais ou menos com uns 33 anos. E pronto, aí quando eu entrei para o Coach Bueno, que era muito requisitado, e eu fui convidada para entrar para o time dele, eu fiquei muito feliz, que era uma honra na época, era status na época, você fazer parte do ser buenete, né, vamos colocar assim. E aí, postando bastante nas redes sociais, mostrando aquela transformação, mostrando o que eu tinha feito no meu corpo, mostrando a minha rotina. E aí ele falou assim, por que você não entra no campeonato para competir? Aí eu falei, tá bom, né, mas não imaginei que ia ser... que eu ia ganhar o campeonato. Quanto tempo do início da transformação você já estava nesse treino? Então, eu já tinha, com 31, e quando eu fui competir eu estava com 35. Eu mudei com 31, né? Mas entrei para a competição com 35. Mas eu já levava uma vida de regrada como atleta de fisiculturismo já desde os 31. Né? E aí eu fiz uma preparação de 55 dias, que é o pré-contest, né, que a gente chama. E nesses 55 dias você não olha nem para o lado, você nem respira outra coisa que está fora ali da listinha de alimentação e de atividade física que você tem que fazer. Eu falo que é um tripé, que é sono, atividade física e alimentação para você fazer a preparação para o campeonato, né? E aí eu fiz essa preparação de 55 dias, estava até conversando nos bastidores com as meninas, que eu fui como... Era o meu hobby. Eu ainda atuava como publicitária e o fisiculturismo era o meu hobby, era a minha paixão, era o meu lazer. E aí eu fui lá para Miami, cheguei lá, nas inscrições, tinham 49 atletas acima de 35 na época, né, que era no Master. E o Bueno falou assim, não, você tá tão pronta que você vai no Master, que era acima de 35, e você vai no aberto, que é com as menininhas de 20 anos, né? E aí eu fui, me inscrevi nos dois, e tinha uma moça lá que ela era muito linda, e tava 2 emissoras de TV entrevistando, ela era de uma preparadora que era americana, que também era muito famosa, e eu olhava para ela deslumbrada, sempre assim, essa moça vai ganhar, que ela é linda, é maravilhosa, já tá todo mundo aqui entrevistando, então ela vai ser a campeã.
E aí, no palco em si, né, tem toda aquela questão de fazer a primeira análise, aí depois eles chamavam as 15 classificadas, igual concurso de Miss. Sim. Aí as 15 fazem a apresentação, depois as 10. E quando chamaram as 5 finalistas, eu imaginei que essa moça Gina estaria lá também. Só que no palco, aquele monte de holofote, um monte de gente, ela já tinha saído nas 5 e eu não sabia. E depois eles foram anunciar a terceira colocada, a segunda colocada. E quando me chamaram, que era a primeira colocada, eu fiquei eu não acreditei. Aí tem as filmagens e eu olho assim pro lado, uai, sou eu, e começo a pular. Porque eu achei que eles iam chamar a Gina, né? E aí eu ganhei acima de 35 anos e eu volto com as meninas de 20 anos, que era o aberto, né? E aí tinham mais de 60 inscritas. E eu fiquei em segundo lugar, junto com as meninas fantástico. E aí pronto. Se eu já estava numa rotina regrada, eu fiquei 5 anos depois em nível de competição mesmo, de preparação. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.